Oi, gente. Olha só, eu já gravei a primeira videoaula, tá? Com a aula sobre o gênero textual notícia e vim aqui para explicar os trabalhos, as atividades que infelizmente de manhã acabou não dando pra gente fazer, né? Devido a que a internet estava caindo, estava ruim. Então, eu vou passar aqui o... Preste atenção, eu trouxe um modelo e vou explicar a vocês como eu quero que vocês façam lá, tá? Então, deixa eu só passar pra cá. Então vamos lá. Essa parte toda aqui vocês têm, tá? Na videoaula, tá? O gênero textual notícia, a explicação. Aqui é a estrutura, né? Eu não consegui mais cedo explicar pra vocês a questão da manchete. A manchete é o título principal da notícia, tá? Então, essa parte aí, ó, ameaças precipitaram saída de Barbosa do STF. Essa parte aí você tem como título, como a manchete, como principal. Logo embaixo você tem um título auxiliar, tá vendo? Tá menorzinho, não dá pra gente ler, não tem problema, mas você consegue identificar que ali é um título auxiliar. No vídeo, na videoaula, eu consigo aumentar, né, e mostro pra vocês com a setinha, tá? Aqui também, ó. Mas lá tá bem mais explicadinho e o que interessa aqui agora pra gente são os exercícios, tá bom? Então vamos seguir aqui pra gente não perder tempo, né? Senão eu vou me repetir o que eu já falei lá. Assistam os dois vídeos, tá? Aí aqui eu tenho outro exemplo de capa de jornal, das manchetes, né? Mas as mesmas que estão lá, tá? Aí eu peguei esse aqui como exemplo. Por quê? Porque a atividade é o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Você vai pesquisar, né, em jornais uma notícia aí interessante, você vai elaborar uma nova manchete para a mesma notícia. Então, olha só, a notícia é a mesma, você não mexe nela, mas o título é que você vai elaborar. Por quê? Porque no momento de elaborar o título, eu quero que você trabalhe a questão da frase nominal e da frase verbal. Quando for uma frase verbal, você vai se utilizar dos verbos, como o nome já está falando, e você vai atribuir uma ou mais orações. Um título, pensa comigo, um único título com um período simples, você vai trabalhar aí uma oração, tá? Então não precisa de tantos verbos, um único verbo basta. Se você vai trabalhar um período composto, se você vai criar um título, um novo título com um período composto, então você vai precisar de mais orações, ou seja, mais verbos na construção desse título, tá? Quando você for criar a frase nominal, ou seja, o título nominal, você vai colocar ali apenas o que? Uma característica relacionada ao sujeito. Você pode utilizar um verbo de ligação, tá? Então, o que eu fiz? Eu trouxe aqui um exemplo, né? Nós temos aí o jornal que traz aí a problemática que houve lá em Mariana, né? Em Minas Gerais. Aquele desastre todo, né? Então vem falando a notícia toda aí, vem abordando a questão da lama. A lama, ela invadiu, né, os rios, os lagos. Ela invadiu a cidade ao ponto de impedir que a água chegasse para as pessoas que moram, né, ali naquela localização, avançando inclusive para o Espírito Santo. Então olha a quantidade, né? Aí a gente imagina a questão de lama e quantidade de lama entrando nas casas, nos bueiros, nos canais, enfim. E impedindo que as pessoas tivessem acesso à água dentro da sua casa, né? A distância que essa lama chegou. E aí eu pedi o quê? Que você criasse 3 títulos, lembra? Né? Você vai criar 3 novos títulos para essa mesma notícia. Então, como exemplo, eu coloquei aqui, ó, primeiro título, captação de água foi interrompida pela lama. Então, você tem aí o quê? Um título simples, um período simples, porque você tem aí uma locução verbal, um único verbo, né? Captação de água, repara só, foi interrompida pela lama. Pronto, criei o meu primeiro título. Segundo título, aí eu já pensei num período composto. Então, olha só, a lama foi tanta que moradores ficaram sem água. Percebeu? A mesma notícia, mas eu criei um segundo título para ela, me utilizando agora de mais de um verbo aí, mais de uma oração, criando assim o período composto.
tá? Foi e ficaram, ok? Agora repara o terceiro título, né? A terceira manchete aí do jornal. Como eu quero uma frase nominal, então, lama invasora. Olha só, acabou, né? Não precisou de mais nada, é uma frase nominal. Tem ali o quê? Tem uma característica se referindo à lama, tá? Então, imagina como manchete, lama invasora? A lama foi tanta que moradores ficaram sem água? Deixa eu ver isso, o que aconteceu? Então, repara, o título, ele chama a atenção do leitor para ele ter o conhecimento daquela notícia, para ele se aproximar e ler todo o texto. Tá? O que vocês vão fazer é isso. Você vai retirar, você vai mandar para mim, como eu fiz aí nessa tela, né? Salva lá a imagem da parte do jornal que te interessou, da notícia. A notícia tem que vir junta, tá, gente? Então, coloca lá. E ao lado você põe os 3 títulos, ou embaixo, entendeu? É esse exercício que você vai fazer, tá? Você pode escrever ao lado período simples, período composto e frase nominal, tá ok? Bom, depois você vai responder essas 4 perguntinhas aí, né? Que na verdade é a sua busca por essas informações. Então, a partir dessas partes aí que compõem o texto jornalístico, o que vem a ser o título e o subtítulo? Então você responde. E o que é o lead? Lembra que eu falei do resuminho que vem antes do parágrafo que compõe toda a notícia? Então, o lead é como se fosse o resumo de toda a notícia. Ele sempre vem logo abaixo do título auxiliar, vem a presença do lead, tá? E aí você vai responder como é o lead, qual é a sua função, por que tem um lead ali, se já tem título auxiliar, se já tem o próprio texto, qual é a necessidade de um lead? Então você vai lá procurar essa informação, você vai fazer uma pesquisa, né, para encontrar essas respostas, tá? Quais as possíveis diferenças entre o lead de uma notícia e de uma reportagem? Olha aí, tá? Tudo isso cabe a você, aluno, buscar essas informações e identificar. Não é só copiar e colar, gente. Cuidado com essa coisa de copiar e colar, né? Muita gente está só copiando e colando, não está nem lendo nada e nem aprendendo nada. Aí você está se enganando. Então, realmente só escreve, copia, lê aquilo que realmente tiver, que tem a ver com a matéria, tá? E aquilo que vai trazer conhecimento para você, tá bom? O corpo do texto. Quais são as características principais? Quais são as possíveis diferenças entre notícias e reportagens? Tá? Vamos lá, vamos fazer esse trabalho aí bem bacana, hein? Imagens. De que tipo devem ser essas imagens, né? Que características elas podem ou devem apresentar? Tá bom? Faz um trabalho bem bacana, gente. Tudo isso aí valerá nota, tá? Não vou falar ainda em quanto pontuação, porque a gente está iniciando o segundo bimestre hoje e todos os trabalhos que vocês fizerem com certeza estarão sendo somados para o final desse bimestre. Então, assim, tudo que vocês fizerem, façam com atenção, tá? Com dedicação, ok? Obedecendo os prazos de entrega, tá? Então, esses 2 trabalhos vocês podem me entregar no dia 9 de junho, como está aí. Tanto esse do título dos jornais, tá? Quanto esse aqui das perguntas e respostas, ok? Você pode me entregar tudo dia 9 de junho. Então, nós temos uma semana aí, dá para você cada dia da semana, hoje é terça, então dá para cada dia da semana você começar a fazer uma pesquisa, né? Não te sobrecarrega, você tem outras matérias também para estudar. Então, é só questão de organização, tá bom? Não esqueça das atividades do livro. Você tem notícias aí na página 6, 7 e 8, tá? E é interessante que você leia, tome conhecimento delas para responder lá as questões da página 9 a 15, ok? Essa primeira parte aí eu pedi para você entregar até o dia 2 de junho, tá? Que é terça-feira que vem, ok? Então, assim, não deixa para fazer só dia 1º. Não, gente, faz logo, já vai enviando, tá bom? Porque se tiver alguma dúvida nesse meio de caminho aí,
eu posso dar um retorno para vocês, dizendo, ó, tá errado aqui, ó, e vamos consertar, dá tempo, refaz essa parte, envia de novo, tá? E aí você tem uma nova chance de reaprender e consertar aí o erro, tá bom, gente? Então é isso, as atividades dessa semana são essas, tá? Assista a videoaula. Aqui eu coloquei o roteiro da notícia, ou seja, para criar a notícia você precisa de uma orientação, né? Como eu começo. Então tem aquelas perguntinhas chaves, né? O que aconteceu, quem estava presente, como isso aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, por que isso aconteceu e o por isso. Então, assim, isso aqui nos dá um norte, né? Nos dá uma direção para a gente montar aí, então, o corpo da notícia, né? Desde a situação, desde os fatos, dos acontecimentos envolvendo os protagonistas, os personagens, né? O modo como acontece, o tempo, em que momento, né, aconteceu aquilo, no lugar onde acontece, fazendo sempre referência ao lugar onde ocorreu aquela notícia, o motivo da causa, né, o motivo aí do fato e a consequência, ou seja, todo esse acontecimento gerou o quê, tá? Então, assim, é trabalhoso? É trabalhoso sim, mas é justamente, você tá nessa fase, né, de desenvolver, de aprender, de escrever, então não dá mais pra gente ficar só olhando, né, a gente precisa colocar a mão na massa aí, né, sentido figurado aí, mas a gente precisa realmente começar a escrever, tá? Então façam esse trabalho, façam o rascunho no caderno, depois passa para o computador, ok? Aproveita, né, esse tempo que vocês estão tendo contato aí de poder digitar, né? Muita gente tem enviado trabalho aí digitando, é legal isso, aprendendo a utilizar o Word, né? Então justifica lá, coloca os textos certinhos, retinhos, tá? Façam a escrita, gente, cuidado, muita coisa escrita errada, falta de acentuação nas palavras, tá? Então observe isso, não faça correndo, nem faça de qualquer jeito. Tudo está sendo avaliado, tá ok? Então é isso, eu acho que ficou bem explicadinho aí, agora você pode começar a trabalhar, tá bom? Eu aguardo então o retorno do trabalho de vocês, tá? Tchau, gente. Se cuida, estuda, tá? Fica com Deus. Um beijo. Tchau, tchau.